que o filme O Drama e Vinho Laranja têm em comum? A resposta é tudo. Fica comigo nesse vídeo que eu te explico. Se você assistiu o filme, você vai entender melhor as referências, mas caso contrário, fica tranquilo, não vou dar spoiler. E quem sabe esse vídeo te dê ainda mais vontade de assistir esse filme, que é incrível. Você não vai se arrepender. Bom, então vamos lá. A cena mais importante, né, a cena do filme, é quando o Charlie e a Emma estão ali com os amigos deles, eles estão no espaço onde eles vão celebrar o casamento, e eles estão fazendo a degustação do menu que vai ser servido no dia. Se a minha memória não falha, eles estão comendo risoto com cogumelos e estão bebendo um vinho ali. Em determinado momento, a proprietária vem conversar com eles e o Charlie fala alguma coisa assim nesse sentido de eu só não tenho muita certeza a respeito do vinho, eu preciso experimentar de novo esse skin contact. Se você prestou atenção, você pode ter se perguntado o quê? O que ele está falando? Vinho skin contact? Bom, provavelmente você já ouviu falar de vinho laranja ou vinho âmbar. Teve bastante um hype nesses últimos anos, muita gente falou sobre isso nas redes sociais. E vinho skin contact, ou na tradução, contato com as cascas, contato com as peles, isso faz alusão ao modo de preparo, né, como ele é feito, esse vinho. Então, o que é o vinho laranja? É uma técnica ancestral, né? Ele é feito ali, era feito na região onde hoje é a Geórgia, em que envolve uvas brancas, você macera essas uvas, e aí esse mosto, o suco dessa uva, fica em contato com as cascas por um tempo mais prolongado. Normalmente esse vinho ele era feito em ânforas. Qual que é a diferença para o vinho hoje? Só para você entender como que é feito hoje o vinho branco, as cascas, elas normalmente são retiradas logo no início do processo. Então o vinho fica com esse amarelo mais pálido, essa cor mais que a gente conhece de maneira mais convencional, né, do vinho branco. O que esse contato prolongado com as cascas faz no vinho? Bom, além de outras substâncias, a casca contém pigmento e tanino. Então, um vinho branco que fica em contato com as cascas por mais tempo, ele vai adquirir uma coloração que não chega a ser laranja, mas que é um amarelo mais dourado, mais queimado, chegando quase num âmbar. O vinho normalmente vai ter aromas de frutas mais maduras, nozes, mel e um pouquinho de tanino, o que pode parecer um pouco estranho, assim, numa primeira degustação, para quem nunca teve contato com esse vinho. E aí vamos pro filme, né? O roteirista, ele podia ter escolhido o Pinot Noir da Borgonha, ele podia ter falado de Chardonnay da Califórnia, mas ele escolheu falar de vinho laranja. Por que será? Olha só que interessante. A gente acabou de assistir a cena em que eles estão ensaiando a dança do casamento deles. E nessa cena fica muito claro que a Emma não é uma pessoa convencional. Ela não faz questão de seguir o clássico, né? E essa descrição, ela cabe bem pro vinho laranja, porque ele com certeza não é um vinho convencional, ele não é um vinho clássico. E servir esse vinho no seu casamento é uma escolha que eu particularmente considero bastante ousada, porque ele é um vinho diferente, que talvez nem todo mundo vá apreciar, que talvez nem todo mundo entenda. Olha que interessante. E aí, numa degustação, pessoas que não tenham provado ainda esse vinho, ele pode causar uma estranheza, né? A primeira vez que eu degustei esse vinho, você fica com alguns questionamentos assim, que são muito parecidos com os que eu tive com o filme, que é, será que eu tô entendendo? É assim mesmo? Será que eu gostei? É um vinho que realmente ele te causa estranhamento, que é justamente o que o filme está tentando te causar. Então é muito interessante pensar nesse sentido. Eu não sei vocês, né, mas eu me senti um pouco assim durante o filme. E aí a gente chega num ponto central. O vinho laranja, ele não é óbvio, né? Quando você serve um vinho que não é convencional, você não pode simplesmente servir e dar para a pessoa beber. Você precisa explicar. Você precisa contar a história desse vinho, você precisa pegar o passado dele e explicar, porque senão fica fora de contexto. A gente perde uma característica ali, um ponto importante, né, quando você não conta a história. De novo, eu trago essa referência do Pinot, né? O Pinot da Borgonha, ele se vende sozinho, você não precisa muito. Claro que você contar a história do produtor é interessante, mas as pessoas entendem do que você fala quando você fala de Pinot.
Ele não pode ser compreendido só no momento presente, só no momento em que você está bebendo e apreciando, você precisa ter essa história em mente. E naquela cena, naquele momento, é disso que se trata. Uma informação assim, jogada, sem contexto, sem muita informação, ela fica parecendo perdida, causa estranhamento, né, deslocado. E aí vem a beleza do vinho laranja, porque ele é um vinho bastante complexo, não convencional, com uma história, mas que você precisa estar disposto a sair da sua zona de conforto para poder experimentar. E você precisa ter esse conhecimento dessa história para conseguir entender toda a complexidade desse vinho. E é sobre isso, né, gente? Um filme desse calibre, tudo é pensado, todos os detalhes são colocados ali com um propósito. Então, ter escolhido esse vinho para esse momento é muito massa, é muito interessante. Então, agora conta para mim nos comentários se você já assistiu esse filme, se você concorda com a minha análise, com a minha teoria, e se você já experimentou vinho laranja, como é que foi? Deu match? Vocês criaram uma relação de amor ou ficou ali só no estranhamento e ficou por isso mesmo? Conta aqui para mim. Até a próxima!